Bora. Silêncio. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui hoje na presença do Espírito Santo, Deus e Jesus. Primeiramente o Espírito Santo. Hoje é dia de libertação. Hoje não é quarta, é dia de libertação. Olha, meus irmãos, aqui é a igreja pentecostal, Deus que liberta, a voz de Deus que liberta, desculpa. Presidente, o apóstolo Fernando Antônio Paes Acioli e a vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Todos dois pernambucanos, somos de cidades diferentes. Ela é de Serra Talhada, eu sou mais abaixo, de Garanhuns. Presta atenção. Eu agora conversando, meu irmão deve estar ouvindo a live lá, conversando com ele. Ele é esse rapaz, oh aleluia, esse rapaz é uma glória de Deus. Este rapaz, eu posso falar porque ele me chama de pai. Eu tirei ele das piores situações que a pessoa pôde tirar. Eu não, o Espírito Santo. Era bebão, usava isso, usava aquilo outro. Hoje é um homem de Deus. Reconstituiu sua família, casou novamente, criou seus filhinhos, criou 3 filhos. Hoje ele é um pastor. Ele disse a mim hoje: apóstolo, o tempo que eu lhe conheço, o senhor já deve ter lido a Bíblia mais de 50 vezes. Realmente deve ter sido. Porque quando eu morava lá onde ele mora, eu comia Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Lá não tinha luz, eu botava o candeeiro aqui, ou a vela, e ficava estudando a Bíblia. Borboleta é um exemplo. Todo dia sobe no monte. Todo dia busca Jesus. Era ele e o irmão João. Agora ele e a esposa. Só ficou eles dois. De uma multidão. Lá teve culto de ter 300, 400 pessoas. Só ficou eles dois. Ninguém quer aceitar mais Jesus. Então, eu conversando com ele, meus irmãos, sobre os guias espirituais. Como hoje é dia de libertação, nós temos que zelar os nossos guias. O que é os nossos guias? É aquele espírito mandado de Deus, que chama-se anjo. Quando eu se vi, a igreja católica falava em quê? Em anjos. Hoje somos espíritos. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pesquises. Todavia alguém peca. Temos advogados, nós temos o quê? Advogado. Está lembrado, Júnior? Nós todos que servem a Deus, nós temos o quê? Advogado. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem pensar, é por isso que eu digo, quem pensar mexer com um irmão de Deus, com um homem de Deus ou uma mulher com Deus, pense 2 vezes. Porque ele vai, sabe para onde? Ele vai para o juízo de Deus. E ele não tem advogado. Ele vai ter sim o condenador, que é Satanás. Esse povo aí que não conhece Deus, levanta-se contra o povo de Deus só para cair. Não adianta. Quando ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo,
para que não peques. Todavia, alguém que pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo e justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Se nós guardamos, meus irmãos, ou vocês que estão do outro lado, os nossos mandamentos, que é a lei de Deus, nós estamos salvos. Aquele que diz aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha aí, meu povo, vocês das igrejas, hoje vieram me dizer que eu tinha muita coragem, porque eu bato de frente mesmo. Vocês que estão nas igrejas, assembleias, Universal, Poder Mundial, Batista, sei lá mais quantas, que tem tantas por aí, só mentindo, que diz que está salvo, estão tudo no inferno. Olha aqui a palavra. A palavra está dizendo aqui, olha. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Quem é de vocês que guarda o mandamento de Deus? Olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nela verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de quem? De Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vocês estão vendo aí, meus irmãos, que estão tudo errado. E aí vocês vão pagar um preço muito grande. E eu vou condenar muito mais aos pastores. Esse comboio de comedor de dinheiro do povo aí. Ladrões do nome de Deus. Vendendo o nome de Deus em vão. E aí vocês vão pagar o quê? Um tributo muito alto a Deus. Antigo, o qual desde o princípio te vestia esse mandamento. Antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento. Aquele que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas se vão dissipada e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Estão vendo, meus irmãos, vocês, aqueles que diz que está na luz e odeia os seus irmãos, ele está onde? Na treva. Manda calar a boca aí, por favor, que tá? Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhuma tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está na treva e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A vitória sobre o maligno. A vitória sobre o quê? O maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo,
porque conheci aquele que existe desde o princípio, jovem, eu vos escrevo, porque tendes visita o maligno. Ó, repare, minha gente, Pedro, quem é que está conversando aí, pelo amor de Deus, que respeita a palavra de Deus? Pai, eu vos escrevo, porque conheci aquele que existe desde o princípio, jovem, eu vos escrevo, porque desde vencedor o maligno. Olha, o maligno está aí mexendo com elas, para não ouvir o quê? A palavra, para perturbar. Quando ele diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque conheci o Pai, e os pais eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende-se vencedor o maligno. Quer dizer, nós temos que vencer quem? O maligno. Não se deve amar o mundo. Não amais o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não existe nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Muita gente ama mais o mundo do que a Deus. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece internamente. Os anticristos. Agora vocês vão saber quem é os anticristos. Anti o quê? Cristo. Filhinhos, já na última hora é como viste que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é as últimas horas. Tem muito pastor aí, tem muito padre, tem muito bispo, tem muito apóstolo, tem muita gente dentro das igrejas dizendo, falando de Jesus, porque Jesus não dá uma casa, porque Jesus não existe, porque Jesus é isso e é aquilo. Esses são os anticristos. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Todo aquele que saíram da gente, que passaram na minha mão e saíram falando mal de mim, são anticristos. Estão falando mal de quem? De Deus. Vós possuí unção. Vós possuí o quê? Unção, que vem do santo e todos desconhecimento. Possui o quê? Unção. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Se você mente, se você faz isso, se prepare que você é Satanás. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este
é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanecei vós, o que o viste desde o princípio. Se em vós permanecereis, o que desde o princípio vistes, também permanecerei-vos no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A unção do Espírito Santo, olha aí, porque eu tenho muito, tenho para dar e vender, graças a Deus. Quanto vós outros, a unção que dele recebeste, permanecei vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todos. As coisas é verdadeira e não falsa. Permanece nele, como também ela em vós ensinou. Quer dizer, vocês têm muita gente que tem unção aqui dentro, mas tem que conservar. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenha confiança dele, e não nos afastamos envergonhando-se na sua vida. Saber que ele é justo, reconhecer também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de quem? Dele. Deus é Pai e é santo. E é santo. Seus filhos são também santos. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamado Filho de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceis a Ele mesmo. Não conheceu o quê? A Ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haverá de ser. Sabemos que, mando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vos como Ele é. Quem é? O Espírito Santo. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quem é que é puro? O Espírito Santo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabes também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecados. Todo aquele que pratica, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem conhece. Quer dizer, se você vive pecando, você vive fazendo as coisas que não é de Deus, você não vive na presença de quem? De Deus. Filhinhos de Deus,
e filho do maligno. Ó, filhinho de Deus e filhinho de quem? Do maligno. Filhinho, não vos deixai enganar por ninguém. Olha aí. O que é que o povo está fazendo com vocês aí, irmãos? Enganando vocês, mentindo para vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem foi que veio para destruir as obras do diabo? Jesus Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem? De Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha aí. Existem os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, porque o assassino, porque as suas obras eram males e a do seu irmão era justa. Já naquele tempo, viu? Irmãos, não vos maravilhais se o mundo vos odeia. O mundo me odeia porque eu prego a verdade. Se eu pregasse errado, como esses comboios de vagabundo estão aí, não pregam a Bíblia de nada, eles têm tudo para pagar conta para resolver com Deus. Nos acabamos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que nos ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabes que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Está vendo aí, meu povo? Aqueles que matam gente, que vai para as igrejas e diz: eu pedi perdão e Deus me perdoou, mentira. Aí, é mentira. Já isso eu estava conversando com a bispa Simone hoje. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o que eu faço todo dia. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê o seu irmão padecer necessidade e fecha os olhos, o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que eu tenho um irmão que está precisando de alguma coisa e eu não ajudo? Só não ajudo se eu não puder. Filhinhos, não animos de palavras. Filhinhos, não animamos de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que
o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Aquele que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que cremos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Quem é o Espírito Santo? Os falsos profetas, tomo para vocês, e os verdadeiros cristãos. Os falsos profetas que estão aí no meio do mundo. Amado, dê crédito a qual que o Espírito antes, o Espírito, olha aí, que vocês pregam contra o Espírito. Antes provai os Espíritos, novamente, provai os Espíritos, olha aqui novamente, se precede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceu o Espírito de Deus. Todo Espírito, olha, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e precedentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele procede do mundo. Por essa razão, fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Está vendo aí? Vocês fazem parte do mundo, com louvores, com essas pregações falsas que vocês estão fazendo. Vocês não estão fazendo da parte de Deus. A parte de Deus, meus irmãos, é a leitura bíblica. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Está vendo aí, bem? Vocês estão vivendo aí, igrejas, com o espírito do erro, com o espírito da mentira. Deus é amor. Está vendo? Nós estamos terminando, amanhã nós vamos terminar, e amanhã eu tenho uma leitura para vocês muito interessante, no capítulo 5. Muito interessante. Vou admitir uma coisa para vocês, gravíssima, viu? Vou deixar vocês na lua. Escute amanhã. Está dentro da Bíblia. Amanhã eu vou descarar vocês que pregam mentira, biblicamente. Segura a peteca, porque eu vou fazer isso. Eu gosto de moralizar Satanás. Vocês são anticristo. Vocês que não pregam Cristo, vocês são o quê? Anticristo. Vocês que pregam só louvores, esquecem de pregar a palavra, vocês são anticristo. Vocês eram para pregar Cristo, não era louvores não. Cadê Lázaro? Com as mentiras dele, com os louvores dele. Foi, né? Ele estava mentindo.
Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez, orando. Como hoje é dia de libertação nesse ministério, que Deus abençoe, Deus ame vocês, Deus encha vocês de unção, de poder, de grandeza, de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, vocês não querem ver a verdade. Eu estava muito doente. Não tinha remédio no mundo que me curasse. Eles queriam botar até eu na área vermelha. Me internar, o médico. Mas eu fui ao meu médico. Médico dos médicos. Sabe o que aconteceu? Deus mandou fazer os banhos. E eu tomei os banhos. Não estou sentindo uma dor de cabeça. Até minha coluna curou. Mas vocês não querem. Vocês não acreditam que Deus fala com os homens dele e manda fazer isso, fazer aquilo. Foi que Deus mandou o rei dar quantos mergulhos no rio sujo? 7 mergulhos para ficar boa da lepra. Ele não mandou? Então é mentira de Deus. Deus também mandou o jumentinho falar. Quando é que tu vai levando o meu povo? Endemoniado. É como hoje. Vocês endemoniados, pastores, estão levando o povo de Deus para onde? Vocês vão pagar uma conta. Em nome de Jesus. Mas não tem jeito para vocês não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Amanhã eu quero que vocês venham assistir capítulo 5, amanhã. Vamos terminar o 4 e vamos para o 5, para mostrar a vocês a verdade. Amém. Boa noite para todos e até amanhã.